Renovação de Léo Jardim emperrada e a gente vive mais uma vez uma novela envolvendo renovação de jogador que vem se destacando no Vasco. Eu vou falar sobre isso e vou falar também sobre a expectativa para o Campeonato Brasileiro e os treinamentos que o Vasco vem fazendo aí durante esse tempo sem partidas. Tem também a expectativa para a Copa Sul-Americana. Então, isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Vamos falar de reforço também, hein? Depois dela, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar com mais um vídeo de análise, opinião, informação, que eu sempre quero a participação de você aqui nos comentários. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, vou esperar você se inscrever. Se inscreveu? Pronto, vamos seguir o vídeo, porque, olha, vamos falar muito hoje de Vasco da Gama. Primeiro, sobre Copa Sul-Americana. Muita gente perguntando, Léo, cadê a Copa Sul-Americana? Quando começa? Quando o Vasco vai conhecer os seus adversários? Próximo dia 17, a gente vai ter o sorteio, e aí o Vasco vai conhecer os seus adversários. E a expectativa é que a partir do dia 2 de abril já comecem os jogos de grupo, da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para quem não sabe, a Copa Sul-Americana agora tem a fase de grupos. Depois tem os play-in e depois vem aí as fases finais. Então, dia 17, teremos aí o nosso sorteio, conheceremos os times que a gente vai enfrentar na próxima segunda-feira, e aí a gente vai saber mais ou menos como vai ser a tabela, data de jogos e tudo mais, onde assistir, né? A gente já sabe que Paramount e também a ESPN vão transmitir essa competição, então você já fica de olho aí para poder assistir. Para mim, é a competição mais acessível para o Vasco. Por que eu estou falando da competição mais acessível? Porque é uma competição que você tem muitos times e times de um nível bem abaixo. Então você pode aí se chegar. Vamos lembrar aí que teve uma final do Cruzeiro nessa última temporada. Tivemos aí também o próprio Atlético Paranaense chegando, Red Bull Bragantino. Enfim, São Paulo. Temos chances de chegar. Agora tem que jogar futebol para poder chegar a uma fase final de Copa Sul-Americana. E aí, eu vou falar de um assunto que, para mim, é um assunto que me deixa triste ao ver a novela que estão criando nisso aí. Eu acho que o jogador, obviamente, ele tem que escolher o melhor para si. Eu não sei o teor da proposta que o Vasco fez para o Léo Jardim, mas não entra na minha cabeça que uma renovação de contrato de um goleiro, que primeiro era um goleiro que até então, antes de chegar no Vasco, ele vinha de desconfiança. Muita gente não conhecia, porque estava no futebol europeu, blá blá blá. Chegou no Vasco cheio de desconfiança, até eu mesmo falei sobre, olha, Ivan tem que ser titular. Muita gente falava sobre isso. Chegou e conquistou a vaga. Foi para a seleção brasileira. Hoje o Vasco quer renovar o contrato. Só que não recebe resposta, segundo o Pedrinho na entrevista ao TNT Esportes. Hoje o GE trouxe a informação de que, olha, o Vasco melhorou as condições financeiras para o Léo Jardim. Está esperando o Léo Jardim responder. Até por respeito ao clube que o abraçou e trouxe de volta ao cenário nacional, trouxe de volta para jogar na Copa da Seleção Brasileira. Ele foi convocado para uma seleção brasileira estando no Vasco. O Léo Jardim, pelo menos, teria que responder. Isso eu tô falando porque o Pedrinho foi quem se pronunciou, Léo Jardim e seu staff até então não se pronunciou. Hoje surge uma informação de Alexandre Matos, ele que a gente já conhece como o modus operandi, já ofereceu um salário gigante, bônus para o Léo Jardim. E aí eu digo, eu sempre falo aqui que quem ama o time é o torcedor e não o jogador. Mas se realmente essa proposta do Cruzeiro tenha chegado, e o Léo Jardim, olha, não vou responder o Vasco, eu vou sair de graça para receber mais no Cruzeiro. Isso para mim seria nível Leandro Damião. Lá quando a gente falou, Leandro, na verdade não é o Leandro Damião, né? O Leandro quando jogava, o Leandro Amaral quando jogava no Vasco, que foi pro Fluminense nessas condições, entre outros jogadores que esperaram o seu contrato terminar para poder sair para ganhar mais. Isso eu não faria. Eu espero que essa notícia que o Léo Jardim tenha recebido uma boa proposta do Cruzeiro seja somente uma factoide para melhorar o valor dele. Porque se isso realmente acontecer, cara, será uma decepção enorme. Léo Jardim hoje é tido como um dos melhores goleiros do Brasil, porque está no Vasco. Então, acredito eu que a diretoria poderia ter feito isso antes,
Não falo somente o Pedrinho aqui, mas falo também de 77 Partners, quando estava no Vasco, poderia ter renovado o contrato antes, mas até pelo que ele representa ao Vasco, essa renovação deveria ter sido feita de uma forma melhor. E aqui eu não estou julgando o Pedrinho, estou falando também do lado do Léo Jardim, do lado dos representantes do Léo Jardim. Às vezes não é nem o jogador, é os representantes do jogador que está segurando um pouquinho. Mas é um jogador imprescindível para o Vasco. Mas se essa história de que o Cruzeiro quer o Léo Jardim, que o Cruzeiro fez uma proposta melhor, que o jogador tem o interesse de ir para jogar na equipe do Cruzeiro, eu ficaria muito triste com o Léo Jardim, porque eu acho que não seria uma conduta correta de um jogador que a torcida abraçou, apesar de que tem gente aí que está pedindo para o Léo Jardim ir embora. Eu faço live aqui todos os dias nas outras redes sociais e tem muita gente que pede para o Léo Jardim ir embora. Mas para mim seria uma decepção gigante se realmente o Léo Jardim estivesse saindo do Vasco para pegar uma proposta melhor ou qualquer situação envolvendo o Cruzeiro ou qualquer outro time. Eu espero que essa renovação não se arraste mais. Espero que isso tudo se resolva, porque o Léo Jardim é um jogador que a gente tem um respeito enorme, é um jogador que tem a sua história com a camisa do Vasco, é um cara que a torcida ama, que os meninos amam, que os torcedores mirins do Vasco amam, e que, na minha opinião, ele tem muito ainda a render nesse time. E eu espero que entre em acordo com a diretoria do Vasco, o Pedrinho aí, muito mais, para que ele continue, porque seria uma decepção enorme ver um goleiro optando por sair de graça para receber mais do que valorizar o clube, aquele clube que lhe abraçou quando você estava lá na Europa. Volto a dizer, minha admiração pelo Léo Jardim, ela continua. Ela é uma admiração por um jogador que abraçou o projeto, por um jogador que sempre demonstrou irritação quando o Vasco não fazia bons jogos, mas se realmente essa situação do Cruzeiro acontecer, para mim, seria uma decepção gigantesca com o Léo Jardim. Enfim, segundo o GE, a situação, o Vasco fez uma proposta melhor, melhorou aquilo que o Léo Jardim receberia, e vamos ver se ele vai responder. Se ele responder e renovar, fico feliz. Espero nada menos do que uma postura igual a do Verratti, que já disse, só saio do Vasco se o Vasco quiser que eu saia dele. O Léo Jardim até o momento não se pronunciou sobre nada, nem ele, nem a sua assessoria. Então, se ele não se pronunciou, a gente vai acreditar no Pedrinho, que ele não respondeu, e a gente também vai acreditar em quem trouxe a informação de que o Cruzeiro o procurou. E aí, falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco continua a preparação, todos os dias no CT. A boa notícia é a volta de Estrela, né? Estrela está treinando normalmente com o elenco. A expectativa é que nos próximos treinos aí a gente tenha também Adson retornando. O David apareceu na imagem, mas ainda não está apto para jogar. E a questão também de Felipe Coutinho e Tietê. São jogadores que se recuperam no CT Moacir Barbosa. Então é isso, gente. Quase não sai a palavra. Eu não vou editar, não. Vou deixar aqui contar. Muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Saudações vascaínas. Até a próxima. E em breve a gente volta com mais informações do Vasco.